Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o livro Cais da Sagração, do escritor maranhense Josué Montello. Esse livro ele foi publicado em 1971 e ele tem um enredo bem simples, né? Mas ao mesmo tempo a história é complicada de explicar porque o autor ele organizou o livro de uma forma muito inteligente, né? Ele coloca um capítulo falando do presente e o próximo capítulo falando do passado. Então você tem que prestar muita atenção na leitura para ir juntando os elementos, né? E conseguir entender o que realmente aconteceu na vida daqueles personagens. O livro fala da história da vida, né, de Mestre Severino, um homem que é dono de um barco. Ele é um grande navegante aqui das águas do Maranhão. Ele trabalha transportando pessoas e mercadorias de uma cidadezinha praieira aqui perto de São Luís do Maranhão. Então ele faz esse transporte, né, de carga e de pessoas. E ele mora com a mulher dele, a Lourença, e com um neto de 14 anos, é o Pedro. Então o mestre Severino, qual é a personalidade dele, né? Ele é um homem teimoso, autoritário, é uma pessoa muito corajosa, muito valente, mas muito grossa, né? E muito cabeça dura, né? É uma pessoa cheia de preconceito. Então é um personagem assim que vai gerar aqui muito conflito aqui na trama, né? Esse livro ele tem uma linguagem muito bonita, muito emocionante. Ele trata da velhice, da solidão da velhice, de como o idoso às vezes se sente frágil diante dos problemas da vida. Ele trata de preconceito, ele também trata de um amor, né, de uma paixão doentia que terminou em tragédia. Então ele emociona, né? E ele tem uma linguagem muito culta, né? Uma linguagem que não é difícil, mas ao mesmo tempo é uma linguagem elegante, né? Então eu recomendo esse livro para todos os públicos, né? E eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ler Cais da Sagração. É um livro que facilmente ganharia o Nobel de Literatura, mas infelizmente ele tem alguns defeitos, né, que eu vou explicar mais pro final do vídeo. Mas eu recomendo, é um livro que eu gostei 90% dele, é um livro maravilhoso. Então, o Mestre Severino começa o livro sentindo fortes dores no peito, né? E cada vez as crises estão aumentando. Então, a Lourença, que é a mulher dele, e o Pedro, é, insistem, imploram para ele ir se consultar com um médico, né? Claro que Mestre Severino, sendo essa pessoa teimosa, né? Orgulhosa, ele não quer ir no médico porque ele não quer tirar a roupa na frente do médico, ele não quer pro médico tocar nele. Mas ele vai escondido na consulta e o médico diagnostica Mestre Severino com uma doença grave no coração, né? Diz que ele está muito mal, então ele precisa tomar remédios. Se as dores não diminuírem, não passarem, é porque é caso de cirurgia. Ele vai ter que trocar uma válvula do coração. Mestre Severino sai com muita raiva dessa consulta e decide não tomar os remédios e decide que o médico está enganado, né? E Mestre Severino é essa pessoa que quer tudo da maneira dele, né? Quer tudo do jeito dele, ele não aceita não como resposta. Então, ele é uma pessoa muito autoritária, né? Então, ele decide ignorar, né, os conselhos do médico. O médico determinou para ele repouso absoluto, que ele não pode trabalhar. Como ele já está com uma viagem agendada, ele decide fazer essa viagem e provar que o médico está errado, né? Então é uma pessoa que vai fazer uma loucura. Ele procura um amigo dele que sempre trabalha com ele, né, ajudando ele no barco, mas o amigo dele está muito doente, muito debilitado. Ninguém sabe qual é a doença desse amigo, mas o amigo dele não consegue ir, realmente está muito mal. E Mestre Severino decide só. Depois, Mestre Severino tem uma ideia mais catastrófica ainda. Ele decide levar o Pedro para ajudar ele na viagem. Ele acha que a viagem vai fazer bem pro Pedro, né? Aprender as coisas ali do mar, trabalhar com o avô, até mesmo para ficar mais masculino. Ele acha o Pedro muito diferente dos outros meninos. Então ele acha que essa viagem vai ser bom para os dois conviverem e ele ensinar outras coisas pro Pedro, né? Coisas que na cabeça do mestre Severino são mais saudáveis. E lógico que a Lourença vai ser contra, né? Vai achar que os dois vão morrer em alto mar, porque o Pedro não sabe nada de navegação, nunca viajou, e Mestre Severino está cada vez pior, né? Então se ele tem um ataque no barco, os outros passageiros e todo mundo vai morrer. Então a Lourença começa a se desesperar, né?
E aí o livro vai falar da velhice, né? De como as pessoas, muitas pessoas ficam idosas, né? Se sentindo doentes, se sentindo fracas, então não, vão ficando cada vez mais desesperadas diante dos problemas, né? Se sentindo solitárias. E aí o livro fala muito assim das dificuldades da velhice, né? Então é são cenas, passagens que emocionam muito. Eu recomendo todo mundo ler esse livro para se tocar de muita coisa. Então a Lorenza, ela vai tentar ali, lógico, né, tirar essa ideia da cabeça de Mestre Severino, mas vai ser em vão. Ele decide fazer essa viagem e realmente ele faz essa viagem com o Pedro e com outros passageiros e com carga, né? O... Nessa viagem é engraçado porque tem um personagem aqui muito interessante, que é o Davi. O Davi é filho de um amigo de Mestre Severino. Esse amigo pede para Mestre Severino trazer esse homem, né, para São Luís, porque esse homem roubou, tá devendo pessoas na cidadezinha. Esse homem é um problema para a família. Então, o Davi, que vai nessa viagem, é um gay, um homossexual assumido, né? Então é um escândalo, as pessoas não gostam dele, ele também é muito espalhafatoso, muito atrevido, muito engraçado, né? E a gente tem que ver aqui que esse livro foi publicado em 1971, né? Então a gente tem que ver o livro, analisar a obra com a mentalidade da época lá, não com a mentalidade que a gente tem hoje, né? Então na época, claro que o homossexual, o gay assumido principalmente, era tido como o vilão da história, né? Como uma pessoa perigosa, uma má influência, né? Então, lógico que todo mundo discrimina ali o Davi, não quer aproximação com ele, não quer conversar com ele. E o Davi é muito engraçado, né? O Davi ele se apaixona pelo Pedro e o Pedro é menor de idade, né? O Davi foge com o Pedro porque lógico que o Pedro ele quer sair ali do domínio do avô, né? Que o avô é muito rígido. O Pedro não quer ser marinheiro de jeito nenhum e ele foge com o Davi. O Pedro, o neto do mestre Severino, é claramente homossexual, né? Então o mestre Severino tem esperança de salvar o Pedro, né? Ele diz que esse marinheiro está no sangue e uma hora ou outra o Pedro vai aprender as coisas do barco e vai aprender a navegar e vai gostar do mar, né? E vai querer parar de desenhar vestido, costurar roupa para boneca. O mestre Severino pegou o Pedro costurando uma roupa para uma boneca e deu uma surra no Pedro, né? Então o mestre Severino tem essa esperança de salvar o neto, né? Salvar entre aspas, né? Claro que eu tô falando aqui com a mentalidade do personagem, né? Então o mestre Severino tem a esperança de mudar a personalidade do Pedro. O Pedro foge com o Davi, porque o Pedro se encanta por São Luís, nunca tinha vindo aqui. Nessa época, São Luís já tinha ônibus, já não era mais o bonde, né? Já tinha a ponte do São Francisco, então mostra ali. Eu acho que esse livro foi escrito mesmo, a história se passa em 1960, final de 1960 ou 1970, né? Ou no ano de 1970 ou 71, né? O livro não diz assim, o ano que a história se passa. Mas São Luís já está bem mais moderna, né? O mestre Severino persegue os dois, né? E descobre onde os dois estão hospedados e dá uma surra no Davi, né? Que no caso aliciou o Pedro, né? E o mestre Severino traz o Pedro de volta e leva o Pedro na casa de uma prostituta, né, para ensinar o Pedro a gostar de mulher, mas o Pedro diz para mestre Severino claramente que não quer ser barqueiro, né, não quer essa profissão. Mestre Severino, claro, se revolta, se desespera e decide matar o Pedro em alto mar, né? Ele diz, olha, na volta, o mestre Severino pensando, né, eu vou ter que matar o Pedro, né? Afogar o Pedro, porque eu não vou aceitar um gay na minha família, um homossexual na minha família, né? Então o mestre Severino é essa pessoa homofóbica, né? Como tinha muito naquela época, né? Então, mestre Severino é essa pessoa com instinto assassino, né? Qualquer conflito que ele tem com alguém, ele pensa em matar. Então, mas eu vou ter que explicar, é, voltar no começo, né? No passado, para vocês entenderem como essas pessoas chegaram nesse estágio, né? O mestre Severino, quando era mais jovem, ele viajando aqui por São Luís, ele conheceu uma prostituta chamada Vanju. Uma mulher muito vaidosa, muito bonita.
Então o mestre Severino se apaixonou por ela de uma forma louca, né? De uma forma obsessiva. Então foi amor à primeira vista e ele fica louco de paixão. Ele pega essa prostituta que também gostou dele, tira do cabaré, né? Tira do Baixo Meretrício aqui de São Luís e leva para a cidadezinha. Ele casa com ela na igreja. Só que mestre Severino nessa época já morava com a Lourença. Eles eram amaziados, né? Eles moravam juntos sem serem casados. E ele troca a Lourença pela Vanju. A Lourença, que é essa pessoa de temperamento calmo, né? Vai aceitar, lógico que ela vai se sentir humilhada, né? Vai ficar revoltada, mas ela vai aceitar a troca porque ela acha que o mestre Severino tem razão, porque a Lourença não conseguiu engravidar dele, né? Então ela acha que ele fez certo, né? De trocar ela por outra. E a Lourença, por ser apaixonada por mestre Severino e por não ter para onde ir, fica morando na casa com o casal, sendo empregada dos dois, né? Ela fica ali trabalhando. A, a, a Lourença fica ali calada, né? Ali triste na dela, mas depois ela começa a se adaptar a essa nova realidade. Mestre Severino tem uma convivência muito apaixonada, né, com a Vanju, ele está cada vez mais feliz e eles têm uma filha, né, a Mercedes. Claro que Mestre Severino queria um filho homem, né, mas nasceu uma mulher. Mestre Severino, como eu estou dizendo para vocês, é essa pessoa que não aceita as coisas da vida, né? Ele sempre quer as coisas do jeito dele. Então depois ele aceita a filha, né? E a filha, o nome da menina é Mercedes, essa moça que vai ser a mãe do Pedro, né? Só que ela vai morrer na hora do parto. Então o Pedro vai ficar órfão de mãe. O Pedro já era órfão de pai porque o pai do Pedro também era barqueiro e desaparece no mar, né? Ninguém sabe se ele morreu ou não, mas ele desapareceu. Agora voltando. O, o mestre Severino tá casado com a Vanju, tem essa filha, mas um dia chega o promotor da cidade, o novo promotor da cidade, que é um homem bonito, é um homem bem vestido, é um homem que usa relógio caro, roupa cara. E o mestre Severino, ele que leva esse promotor na viagem, né? Então, quando a Vanju está esperando ali pelo mestre Severino no porto, mestre Severino percebe que ela olha o promotor e ela gostou do promotor, né? Ela se encantou pelo promotor. E desde aí, mestre Severino percebe que ela mudou com ele, né? Não tá mais assim como antes, não quer mais ele como antes, né? Então, o mestre Severino começa a desconfiar, né? Ter ataques de ciúme e ele acaba matando a Vanju de uma forma brutal, que eu não vou dizer aqui para vocês como é que ele mata. Mas ele assassina a Vanju, né? Por ciúme. E ele pega 22 anos de cadeia, né? Aí entra numa outra fase bonita aqui do livro, que é ele pensando nessa paixão, né? Pensando todo o tempo nessa mulher. E a pessoa quando está apaixonada mesmo, toda hora ela fica feliz quando ela lembra daquela pessoa, né? Ela só quer pensar naquela pessoa que ela ama. Então, Mestre Severino, mesmo sofrendo ali na cadeia, estando preso, ele todo o tempo está pensando nessa paixão, né? Ele pensa na Vanju todo o tempo, ele lembra dela, ele conversa com ela, ele sente o perfume dela todo o tempo na cela. E ele tem a esperança de morrer e ir para o céu e lá ele vê a Vanju, né? Então são cenas, são passagens assim muito bonitas aqui que o livro trata, né? Desse homem rude, mas com essa paixão tão forte. E o livro também fala que Mestre Severino também adquire o hábito da leitura no cárcere, né? Ele começa a ler gibi, começa a ler alguns livros na cela dele. É muita coisa, por isso que eu estou correndo aqui com a história, né? Então, Mestre Severino pegou 22 anos de cadeia porque o advogado recomendou que ele dissesse para o delegado que ele se arrependeu de ter matado a mulher. Mas ele disse, Mestre Severino falou que não se arrependeu. Ele falou para o delegado que não se arrependeu de ter matado porque ele tinha avisado que se ela traísse ele ia matar. Então ele acha que ele está coberto de razão. Então o Mestre Severino é essa pessoa irracional, né? E ele pega 22 anos de cadeia e cumpre esses 22 anos de cadeia com muito orgulho, né? Ele tem orgulho de ter cumprido a pena dele. E quando ele sai, ele volta a morar com a Lourença, agora como marido e mulher, né? E criando o Pedro, né? E passa a criar o Pedro porque a Mercedes vai morrer. Então eles chegam ali nessa situação, né? Mestre Severino já está com mais de 70 anos e o livro ele faz um, na verdade o livro
ele trata da guerra, né? Do avô contra o neto, do neto contra o avô, né? E aí, quem vai vencer essa guerra, o neto ou o avô? O que vai ser do Pedro? O Pedro vai ser um barqueiro como o avô, o sangue, o parentesco, né, com os outros navegantes vai falar mais alto, ou o Pedro vai ter um destino diferente? O Pedro até pensou em ser padre, né? Pediu pro padre Dourado pedir pro mestre Severino para deixar ele ser padre, mas mestre Severino, que não respeita ninguém, falou pro padre que padre não é serviço para homem, né? Então o mestre Severino é essa pessoa que humilha todo mundo, sabe? Ele é uma pessoa assim bem dura, né? Uma pessoa bem é, é, difícil de conviver, como eu já falei aqui. Então, o que vai ser, né? O mestre Severino vai matar o Pedro vai matar o mestre Severino, como é que vai se desenrolar? Como é que eles vão se entender aí nessa guerra entre neto e avô, hein? Aí você vai ter que ler o livro para descobrir. Bom, o que eu gostei do livro foi a linguagem, né? Uma linguagem culta, uma linguagem bonita, a história, os personagens muito bem construídos, tudo amarradinho, né? Um bom projeto. Cais da Sagração. Por que Cais da Sagração? Porque o cais ali da Praia Grande, esse Cais da Sagração, que fica ali no centro histórico, ele foi feito em 1841 em homenagem à coroação de Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil. Então, o cais foi feito em homenagem ao imperador. Nessa época, o cais está morrendo. Por quê? Porque estão construindo o Porto do Itaqui. Então, mais cedo ou mais tarde, todos os navios e os barcos vão aportar no Porto do Itaqui, que é muito maior, né? Águas muito mais profundas, ou seja, vai estar muito mais moderno, e o Cais da Sagração vai morrer. Então o Cais da Sagração está morrendo, Mestre Severino também está morrendo do coração, né? Então o livro ele faz esse link entre a vida do Cais e a vida de Mestre Severino, né? Nessa época, aqui em 1971, aquele centro histórico ali, os casarões coloniais, né? Eles estão desabando, né? Eles estão abandonados pelo governo. Mas depois, ainda bem que isso na época aqui do livro, né? O livro até descreve que os casarões estão em ruína, tá cheio de rato, vai todos desabarem, a Praia Grande vai morrer. Mas depois os governos, aí eu já estou falando fora do livro, né? Depois os governos eles decidiram, ainda bem, né, revitalizar o centro histórico. O IFAM está preservando ali o patrimônio, né, histórico, os casarões coloniais na medida do possível. Hoje o centro está lindo, assim, hoje o centro é ponto turístico. E a gente aqui em São Luís é uma cidade que é patrimônio histórico, patrimônio histórico cultural, né, da humanidade. Então é uma cidade importante do ponto de vista histórico. Então, o livro, o que eu não gostei aqui no livro foi Josué Montello não dar um final para o livro, né? O final ficou em aberto. Esse final desse livro aqui, ele contradiz tudo que foi dito ao longo de toda a história, né? Então, não o final que coube aqui, não ficou crível, não ficou bom. Ficou um final aberto. Final aberto serve para muitos casos, para muitas histórias, não para todas. Para esse livro aqui, eu acho que o Josué Montello não teve coragem de dar um final para esse avô ou de dar vitória para o neto. Então ele deixou um final aberto. O que eu percebo aqui nos livros do Josué Montello é que ele não tem. O Josué Montello não tem coragem de dar um final para os seus personagens, né? Ele cria uma história tão boa, personagens tão bem construídos, e aí ele fica tipo indeciso e ele sempre dá um final assim esperado, né? Ele não surpreende. Por quê? Eu percebo que o José Montello ele tinha essa vontade de agradar o público, né? De agradar o leitor, né? Então eu não acho isso benéfico, eu não acho isso bom, porque um escritor quando ele escreve para agradar o público, o leitor, ele perde a sua independência, ele perde a sua ousadia, entendeu? Ele tem medo de inovar e receber crítica. Então Josué Montello ele sempre repete as mesmas fórmulas que ele sabe, que ele tem certeza que todo mundo vai aprovar. Mas o leitor também gosta de ser contrariado, o leitor também quer ser desafiado, né? Então o Josué Montello vejo esse defeito nos livros dele, que ele sempre está querendo ou fazer um elogio para o governo da família Sarney de forma indireta, discreta. Ele escreve ali querendo agradar os seus intelectuais, né, os seus amigos intelectuais, seus amigos escritores. Ele escreve querendo sempre exaltar a cidade de São Luís para ter a aprovação da cidade.
Então eu acho isso muito negativo, porque tira a liberdade do autor de inovar, né? E o livro ele precisa inovar para ele poder resistir ao tempo. As obras clássicas, elas sempre é, é, elas geram polêmica, né? Até hoje. A Luiz de Azevedo, ele odiava a população de São Luís por problemas familiares dele, né? Então ele escreveu um livro muito bom, livros que entraram para o clássico da literatura. Por quê? Porque ele teve a liberdade de ousar, porque ele não tinha preocupação de agradar a população de São Luís, entendeu? Não estou dizendo que você tem que odiar São Luís para ser um bom escritor, não. Eu estou dizendo que você não tem que ter a preocupação de agradar nem os poderosos da cidade, nem seus amigos, nem os leitores. Entendeu? Se você tem essa preocupação de agradar o leitor, você com certeza vai escrever uma obra fraca, porque você vai ficar indeciso e você vai recorrer a fórmulas simples. E o seu livro não vai se destacar ao longo da história. Mas é a minha opinião, eu não eu posso estar errado. Sim, aí uma coisa que eu gostei no livro, estou misturando aqui coisas que eu gostei com coisas que eu não gostei, né? Uma coisa que eu gostei no livro é que todos os livros do Josué Montello, ele fala da história do Maranhão, né? Ele fala das lendas do Maranhão. Realmente, o Maranhão é um estado muito rico de lendas e de história. O Maranhão, ele até o século XIX, ele tinha uma economia muito rica, porque ele exportava arroz, algodão para os Estados Unidos. E tinha muitos poetas, muitos escritores aqui, escritores importantes, dramaturgos. Então, o Maranhão já foi um estado muito importante aqui para o Brasil e é um estado muito antigo, né? E tem muitas lendas, é rico em folclore, né? Então, o Maranhão, ele é um estado que tem uma cultura muito interessante. Então, Josué Montello sempre usa os elementos da história do Maranhão e da cultura do Maranhão, das lendas, né? Mistura esses elementos com a sua ficção. E fica um livro muito interessante, principalmente para quem gosta de história, como é o meu caso. Mas nesse livro aqui, ainda bem que ele não botou nada de história. Entendeu? Apesar dele falar um pouquinho da Praia Grande, da história do cais, mas ele não trata de aula de história aqui. Aqui é só literatura pura. Literatura muito boa. É drama, é trama, é sentimento humano, é conflito. Então esse livro aqui eu gostei por isso, né? Porque aqui é literatura de emocionar. Aí voltando, né? Pro José Montello. Um ponto que eu não gostei nesse livro e que eu já tinha percebido em outros livros do autor. Josué Montello, ele tinha um problema moral, entendeu? Ele tinha a mania de elogiar pessoas mau caráter nos seus livros. Então aqui no livro, ele começa com o narrador, que é um homem jovem, olhando o mestre Severino, que já está idoso, mas ele olha aquele velho, né, tão arrogante, tão altivo, e, e conversa com com outros marinheiros, né, com pescadores e pessoas que estão por ali pela Praia Grande, pelo cais, e todos elogiam o mestre Severino, né? Diz que é um homem muito orgulhoso e é um ótimo navegante, né? Um ótimo barqueiro, um ótimo marujo. Então esse jovem, ele começa a pesquisar a vida de Mestre Severino, ele descobre que Mestre Severino cometeu um crime bárbaro e ele começa a contar aqui o livro, né? Esse jovem que narra a história do Cais da Sagração. Lógico que tudo isso é ficção, né? Não é real, essa história não é real, não. Então esse jovem, ao longo da narrativa, ao longo do livro, faz muitos elogios, o narrador faz muitos elogios a Mestre Severino. É o herói, ele sempre é o tal, ele sempre é o bom, ele sempre tá certo, ele sempre sai por cima, ele não tem ninguém para enfrentar ele, entendeu? Isso é muito real, existem pessoas assim, existem pessoas que têm essa personalidade. Isso não faz o livro ser ruim. Você ter pessoas é, violentas e pessoas assim, né? De uma personalidade ruim e ser retratado no romance. O problema não é esse. O problema é o autor sempre querendo fazer o leitor gostar de Mestre Severino, o leitor admirar Mestre Severino, como se Mestre Severino fosse um herói, né? Fosse um anjo. E Mestre Severino, na verdade, para mim, ele é um grande vilão, né? Mas o autor pinta ele aqui como se ele fosse uma pessoa superior a todo mundo. Porque o José Montello ele confundiu uma coisa. Você ser um bom médico, um bom juiz, um bom mecânico, um bom pedreiro, seja lá o que for que você for bom, um bom profissional, um bom professor, um excelente professor, isso te faz um excelente profissional. Isso não te faz uma excelente pessoa. Isso não te faz
um herói, isso não te faz um santo, entendeu? O que faz uma pessoa ser herói é se ela tem um bom coração. E mesmo nessa época aqui que o livro foi escrito, existiam pessoas de bom coração, mesmo com todo o machismo, homofobia, violência, existia gente de bom coração. Mestre Severino, em nenhum momento do livro, tem uma atitude de bondade, de solidariedade, de respeito por ninguém. Ele é sempre aquela pessoa que humilha todo mundo, desrespeita o padre, oprime e abusa da Lourença, sabe? Então é uma pessoa de instinto assassino, quer se matar, mas tem medo de ir pro inferno pra e então não se mata, sabe? É uma pessoa totalmente negativa. Apesar dele ser um ótimo marinheiro e dele ser uma pessoa valente, corajosa, mas ele não é um herói como o narrador e o autor do livro quer que o leitor pense. Ele é uma pessoa do mal, perversa, né? Mas fora isso, o livro é maravilhoso. Eu agradeço pela sua atenção, peço que você se inscreva no canal, muito obrigado, dê um joinha e e faça comentários, né? Para me incentivar, me ajudar a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Eu recomendo o livro Cais da Sagração e também dou um conselho aos novos escritores aqui do Maranhão, da atualidade, a não querer bajular autoridades e nem seus amigos escritores, a escrever histórias originais e não querer agradar a população de São Luís e sempre exaltar a história do Maranhão, as lendas do Maranhão, né? Sem, buscar outras fórmulas de sucesso. Muito obrigado, até a próxima.